Uningá, que o futuro é aqui. Bem-vindo! Nós estamos aqui dando continuidade ao curso de Ciências Sociais. E como nós já vimos alguns questionamentos nas aulas anteriores, nós continuamos perguntando: quem é este homem? Que sociedade que é essa? Lembra, as ciências sociais, ela busca o quê? Investigar as relações sociais, como que nós estabelecemos essas relações para garantir a nossa sobrevivência. Guarda aí, ó. O ser humano é um ser social. O que quer dizer isso? Que nós não conseguimos viver sozinhos, sem produzir a sobrevivência através dos meios sociais. Vamos pensar isso um pouquinho? Olha aqui, ó. O trabalho sempre foi o quê? Uma atividade coletiva. O trabalho é uma atividade coletiva. Significa que o homem é um sujeito que nunca está isolado, sempre se insere num conjunto com outros sujeitos. Isso quer dizer que, para produzir a sobrevivência, eu preciso me associar com os outros. A sua roupa que você está usando, foi você que fez? O que você come, é você que produz? Não. Nós vamos no mercado, nós compramos, precisamos de outras pessoas, de uma cadeia produtiva para garantir a nossa sobrevivência. O trabalho, então, é o que transforma o sujeito, transforma a matéria-prima e faz emergir um novo tipo de ser, um novo tipo de sociedade. Ou seja, este homem que nós estamos falando, este homem da modernidade, é o ser social. Você, eu, somos seres sociais, vivemos em sociedade e não conseguimos, não dá para ser de outro jeito. Pensa comigo. Nós perguntamos já, que trabalhador que é esse? Quem são esses que vão produzir a sobrevivência, né? Como que essa sobrevivência vai acontecendo? Quando nós começamos a estudar história, ciências sociais, nós percebemos o quê? Que lá no início todo mundo entrava na dança. Criança, mulheres, todos estavam em busca de garantir a sua alimentação, a sua sobrevivência. Então não se assuste se você for lá ver um filme ou ler um artigo científico e descobrir que 70%, 80% dos trabalhadores, na sua maioria, eram crianças, eram mulheres. Crianças pequenas, de 6, 8, 10, 11 anos. Hoje a sociedade já não aceita isso. O trabalho infantil, segundo o ECA, é proibido, né? Mas naquela época não existiam essas leis. Nós vamos falar depois sobre os direitos humanos, sobre as leis que garantem, que proíbem a mão de obra, a utilização da mão de obra infantil. O que nós estamos dizendo? A sociedade muda e as leis, o conhecimento também vai mudando. Continuamos também dizendo aquilo que na aula anterior, na introdução, nós já tínhamos dito, que a sociedade onde nós estamos é uma sociedade marcada por mudanças profundas, mas também por uma desigualdade social. O que nós estamos perguntando? Quem é este homem, este ser social? Que sociedade? Como que ele se organiza? Ele se organiza em sociedade, vai morar na cidade. E que tipo de sociedade? E aí o terceiro tema, o que mais aparece nas investigações, nos trabalhos da sociologia, a desigualdade social, né? Então é comum você ligar a televisão, assistir um documentário, um estudo e mostrar morador de rua, pessoas hoje em situação de rua, né? Melhor dizendo, em situação de vulnerabilidade social. Essas pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, esses que estão buscando a sua sobrevivência, são objeto de investigação das ciências sociais. E quem vai investigar isso? Quem vai questionar e perguntar? Os nossos fundadores. Nós temos lá o Comte, Augusto Comte, Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Tenho certeza que você já ouviu falar, já estudou um pouquinho a respeito deles. Aqui nós vamos fazer um pequeno trabalho de iniciação sobre a sociologia. Então nós não pretendemos aqui aprofundar, né? Contamos com a sua coragem também de estar estudando e buscando mais informações a respeito desses autores. O primeiro autor
Augusto Comte. Você vai perceber que Augusto Comte hoje não é tão estudado, né? Por quê? O Augusto Comte, ele vai desenvolver um pensamento lá no século XVIII, 1798 a 1857, é o tempo de vida dele, né? Ele vai desenvolver um pensamento baseado, que nós vamos chamar de positivismo. No pensamento positivista, nós temos lá a lei dos 3 estágios. Então, a base dele, ele coloca em 3 estágios. Ou seja, a sociedade, o homem, vai passando primeiro pelo estágio teológico. Nesse estágio teológico, ele é guiado, né, pelas ideias religiosas e pela crença, e tudo que ele enxerga é através dessa vontade divina. Então, ele entende a sociedade como um aspecto religioso, místico, né? É interessante que isso aí se enquadra onde? A Idade Média, como nós vimos lá atrás. Na Idade Média, a igreja, o pensamento religioso, era que dava a coesão, né? Vocês viram lá que nós trabalhamos iluminismo, renascimento, né? Se lembra disso? Então, isso se enquadra nesse estágio teológico. Depois, no segundo momento, o Comte ele vem e fala do estágio o quê? Estágio metafísico. A sociedade passou a ser vista em termos naturais e não mais sobrenaturais. O homem busca outra explicação, um outro entendimento. E aí vem o quê? Vem a ciência. Lembra lá? O pensamento racional e o pensamento empírico. Tentativa e erro. Nas aulas de METEP, tenho certeza que você viu isso, né? O conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, o pensamento empírico e depois o pensamento científico, a base científica. E o terceiro momento, segundo Comte, o estágio positivo, onde aparece a tecnologia, o conhecimento científico, as técnicas e esse mundo social. Veja, o Comte está dizendo para nós que o homem passa por uma transformação, e a sociedade também, buscando solucionar problemas, buscando entender, né, o homem e a sociedade. Esse pensamento que nós chamamos de positivismo ficou muito forte e ainda está muito forte nos nossos dias. Mas Comte é pouco estudado. Qual que é o legado? O que ele deixou para nós? Ele desenvolveu, primeiro, o pensamento positivista e foi ele que escolheu ou colocou o nome de sociologia nessa ciência. Tá? Um pouquinho mais sobre Comte. E aqui no Brasil, o Comte é importante também, por quê? Olha a nossa bandeira lá. Qual que é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. O ordem e progresso, na verdade, é um dos lemas do positivismo do Comte. Está aqui, ó. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ou seja, se você colocar em ordem, né, você consegue atingir o quê? O progresso, dentro da ideia lá do estágio, né, do terceiro estágio lá. O que nós temos, né? Por que o positivismo e por que a bandeira do Brasil tem o lema do Comte? Essa é a pergunta que eu acredito que você está fazendo agora, né? Olha lá, o positivismo na Europa, por volta de 1870, era muito forte. Ou seja, como é que ele veio parar no Brasil? Os nossos filhos, né, os nossos jovens foram estudar na Europa, né? Foram lá estudar. E voltando para o Brasil, acabaram o quê? Trazendo essas ideias do positivismo. Bem no momento do quê? Da proclamação da República. Então, por isso que o positivismo acabou influenciando. Não que o positivismo ele é responsável pela Revolução, né? Pela República, mas ele acaba contribuindo também, o pensamento do Comte, né? Acaba contribuindo para que isso aconteça. Bem, você ouviu dizer que o Comte hoje não é muito estudado. Qual seria o motivo? Veja, o Comte acabou criando uma religião. Todo esse pensamento do Comte, ele acabou criando ou transformando na religião da humanidade. Veja lá, você tem igrejas no Brasil positivistas. Você tem uma deusa, né? A Clotilde, que é a que ele coloca lá no altar, como representando a humanidade. Clotilde representa uma mulher, vai representar a humanidade. Só que esse pensamento do Comte, essa igreja do Comte positivista, ela não tem Deus. Ou seja, é um Deus que não é sobrenatural. É uma religião humanista. E veja,
ela teve adeptos no Brasil, ela foi, teve seguidores, ela foi no censo de 1890, ela está lá, 373, ou seja, 0,07, você já tem aí membros que frequentam, que seguiram esse pensamento positivista. Então, aqui eu trouxe para vocês ainda algumas igrejas, e aí você vê que, porque o Comte acaba, ele mistura, ou ele vai para a religião, acreditando que a religião poderia fazer a diferença e transformar o homem, a sociedade, numa condição melhor. O Comte, ao criar a religião positivista, essa religião da humanidade, ele pretende modificar a sociedade. Tanto que, para Comte, o olhar dele, a sociedade é como se fosse um corpo vivo, né? E mudando a sociedade, transformando a sociedade, mudaria ou transformaria o corpo vivo, né? Para melhor. Essa aqui é como se fosse uma máquina, troca a peça, consertou a máquina. Esse é o pensamento, por isso a religião iria funcionar como um elemento para transformar, modificar a sociedade. Discípulo de Comte, na sequência aqui, outro pensador, Durkheim, século XVIII, 1859, século XIX, século XX, 1917. Durkheim, discípulo de Comte, né, seguidor de Comte, também tem essa visão de transformar e modificar a sociedade. Só que para ele, o que ele vai estabelecer como o mecanismo, os fatos sociais. Era necessário estudar os fatos sociais, era preciso para isso abandonar os preconceitos, abandonar as ideologias para buscar o conhecimento. Essa contribuição de Durkheim vale até hoje. Nós não podemos, sabe, olhar de forma o quê? Preconceituosa, né? Nós temos que abrir a nossa mente, abrir a mente para poder entender de forma livre e sem as ideias pré-concebidas. O que significa isso? Que Durkheim vai enxergar o homem e a sociedade de uma maneira diferente. Olha, Comte é de uma época, Durkheim é de outra. Isso quer dizer que Durkheim está à frente do Comte. É importante atentar a isso porque cada pensador é pensador da sua época. O Comte não viu o que o Durkheim está vendo agora, que ele acabou vendo, né? Ou descobrindo. O Durkheim, então, ele está tentando estabelecer uma metodologia. Se vocês me perguntarem qual foi a contribuição do Durkheim, Durkheim tornou a sociologia uma ciência. Ele pegou o pensamento, lembra lá do René Descartes, século XVII, o método científico, e colocou a sociologia seguindo este método, o padrão ou modelo científico. Para Durkheim, então, ele estabelece aqui dois tipos de sociedade ou solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A mecânica é uma sociedade, uma comunidade simples, pequenos moradores, é algo mais simples, mais próximo. Tipo morar no sítio. Você está no sítio, as relações sociais, a convivência é diferente. No sítio, por exemplo, mata o porquinho, divide lá a banha, um pedaço para um, faz um pão para um, faz um pão para outro. Então essas trocas são mais próximas. Na orgânica é uma sociedade estruturada, é uma sociedade industrializada, onde as relações não são tão simples assim. O indivíduo, então, na sociedade mecânica, eles são voltados, estão numa coletividade. Então tem sentimentos, valores e crenças comuns, são próximos. Na orgânica, já não. Existe uma diferenciação e cada membro acaba se distanciando. Veja, uma marca do capitalismo. A sociedade capitalista gera o individualismo. Estar na sociedade, cada vez mais essa busca da sobrevivência, a competição, gera mais e mais individualismo. Então aqui o Durkheim, ele vai diferenciar essas duas sociedades. Lá embaixo, ó, na sociedade mecânica, então você tem parentesco, tradições, laços religiosos. Na orgânica, já não. Existe uma divisão. As pessoas estão lutando para sobreviver, então gera essa disputa, esse afastamento. Bem, quem mora em prédio, está lá, entra no elevador,
Um olha para o outro, nem bom dia, nem boa tarde. As pessoas estão muitas vezes distantes, mesmo lugar, vivendo um em cima do outro no prédio e nem se conhecem. Então, por aqui você vê a diferença, sociedade ou solidariedade mecânica, sociedade ou solidariedade orgânica. Então aí, aqui as obras mais importantes do Durkheim, o discurso, né, que nós tínhamos lá do método do René Descartes. Agora aqui você tem a regra do método sociológico. O que eu disse para vocês, o Durkheim pega a sociologia, pega o pensamento científico e encaixa. Ou seja, as regras do método sociológico vão atender às exigências do pensamento cartesiano, do método científico. E aí ele aplica esse método, ele aplica na obra O Suicídio, estudo sociológico. Veja um tema que ele vai desenvolver, o suicídio. Você já pensou nisso? O suicídio, um tema das ciências sociais, né? Ah, mas não seria da psicologia, não seria da área médica? Sim, mas ele começou a ser desenvolvido por Durkheim aqui nessa obra, O Suicídio. E também o outro trabalho, A Divisão Social do Trabalho, né? Que ele vai tentar entender, como a gente já está sempre dizendo, o homem e a sociedade. Como que o homem e a sociedade conseguem criar mecanismos para garantir a sua sobrevivência. E para ele explica através dos fatos sociais. Ou seja, os fatos sociais devem ser investigados, estudados como coisas. Como coisas. Isso significa o quê? Que tanto Comte como Durkheim acreditavam que a mesma ciência que era utilizada para entender os animais, as plantas, né, poderiam ser utilizadas para entender o homem e a sociedade. Veja, é a primeira vez que nós temos isso, né? Esse pensamento. Por isso que eles são chamados de organismos. A ideia do pensamento do Comte e do Durkheim é que é um organismo vivo. E como organismo vivo, tem, ou pode ser saudável, ser normal, ou ter alguma patologia, alguma doença, né? Então, aquilo que eu disse, está doente, está quebrado, troca ou tenta mudar para alcançar esta sociedade melhor. Aqui eu trouxe para vocês também como que isso acaba impactando hoje, né, na sociedade. O suicídio, que é o estudo do Durkheim, ele foi feito lá em 1952. Veja, 1952. Esse tema para ele já era importante. Já era algo que a sociologia, os pensadores da época, tinham como um tema que valia a pena ser investigado, uma preocupação. E aí ele vai ver o quê? Que o suicídio também deve ser analisado como fato social. Isso quer dizer que o suicídio, a pessoa que vai tentar ou se jogar, né, no sentido de tirar a vida, mesmo exercendo o que a gente poderia pensar o livre-arbítrio, eles também são influenciados pela sociedade. Eles acabam seguindo também modelos e padrões sociais. Então a gente poderia perguntar, ah, mas aquela pessoa não está tomando a decisão sozinha, sozinho, né? Será que aquele ato não é um ato individual? Não. Na verdade, ele também está sendo influenciado pela sociedade. Como nós vamos ver e já estamos vendo, né? Viver em sociedade, a gente acaba adquirindo ou seguindo o padrão social, o modelo daquela sociedade. E veja, olha lá no Brasil, 2009 a 2014. Lá em 52, quando Durkheim falava sobre o suicídio, já era considerado algo importante. Hoje, no Brasil, olha os dados que nós temos. 2009, 2010, subindo até 2014. E ali você tem tentativas, ó. Em 2009, nós tivemos 2.519 tentativas registradas, que foram registradas. Imagina as que não foram, né? E nós tivemos 9.374 óbitos, também registrados. Então, 9 somando as duas, você tem um total, né? E olha lá, descendo lá em 2014. Tentativas aí para 21.633. E óbitos, mais de 10 mil óbitos. Então veja como que o suicídio, essa temática, ela é importante. Não só na época do Durkheim, mas hoje também. Aqui, amarelou tudo, gente. Amarelou. Olha lá, tipos de suicídio. O que o Durkheim fala?
Ele vai, então, tentar entender o suicídio dividindo em tipos. Primeiro tipo que ele fala, suicídios egoístas, que são marcados pelo quê? Pouca integração na sociedade. Ocorre quando o indivíduo se sente isolado. Quando ele vê que os laços, ocorreu uma ruptura ou os laços foram enfraquecidos. Então, devido a esse impacto, ele acaba tentando, né, ou conseguindo se suicidar, e aí recebe o nome de suicídio egoísta. Veja, para o Durkheim, isso está relacionado à integração ou não que ele tem com a sociedade. Suicídio anômico é causado pela falta de regulação social. Quando as pessoas ficam sem normas, ou seja, está faltando o chão, mudanças rápidas, uma estabilidade. Por exemplo, perdi meu grande amor. Olha lá, perdi meu grande amor, vou me matar, vou tirar a vida. Isso acontece. Os jovens, muitos acabam entrando em desespero, nós damos o nome de suicídio anômico. Suicídio altruísta, outro tipo de suicídio. Ocorre quando o indivíduo está integrado demais, ao contrário. Nos dois anteriores, quando tem uma ruptura ou quando há pouca integração. Agora, no altruísta, é quando ele está integrado demais, os laços são fortes. Ou seja, valoriza muito mais isso do que a própria vida, né? E o fatalista, que não é tão trabalhado, tão discutido, o fatalista é quando o indivíduo está regulado excessivamente. Quando ele sente uma opressão, quando ele se sente impotente diante da sociedade. Quando ele olha e não consegue enfrentar os desafios, se sente impotente, então ele pode também tentar o suicídio. Como amarelou, Setembro Amarelo. Olha que importante isso, gente, falar do suicídio. É tão importante que em setembro nós temos a campanha do Setembro Amarelo. E falar é a melhor solução. Esteja acolhendo, aberto para escutar esse amigo, essa pessoa que muitas vezes te procura, precisando de um conselho, ou simplesmente escutar o desabafo dessa pessoa. Vamos juntos por uma sociedade melhor, buscar, estudar e utilizar as ciências sociais também na nossa vida. Muito obrigado, até a próxima.